Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Nós estamos. Como vocês podem ver, eu quis trazer o Bico como convidado para um dos últimos vídeos de 2024, porque recentemente eu li um livro que depois eu vou colocar na descrição o nome, porque aí tá a tela virada, né? Se chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso e foi escrito por Deepak Chopra. E o Bico também leu um pouquinho, eu também comentei com ele algumas partes. E a gente reparou que em vários momentos da nossa vida nós já estávamos aplicando essas 7 leis. Só que, claro, muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, algo dá certo, a gente fica muito feliz, mas não sabe que isso é algo que a gente pode praticar o tempo inteiro. Então, tendo esse conhecimento, que foi bem agora no finzinho do ano, não teve como eu não querer, vir aqui transmitir isso para vocês, para que todo mundo possa entrar em 2024 com o pé direito. Então, vocês já devem estar reparando aí, isso aqui é um vídeo tipo ao vivo, eu estou gravando no meu PC, e tem um motivo. Eu fiz uma apresentação de slides para ficar um pouco mais bonitinho visualmente para vocês entenderem essas 7 leis. Então, deixa eu ver se já foi. Já, tá tudo certo. Então, vamos começar. Tudo pronto, né, Bico? As 7 leis espirituais do sucesso, então, por Deepak Chopra. Gostaram aí do layout que eu escolhi? Já com o arquétipo da borboleta, trazendo as mudanças que a gente quer para o ano que vem. Já espero vocês nos comentários para falar como vocês estão para esse fim de ano, como vocês têm se sentido, se estão fazendo lista de metas, aquela coisa toda. Então, vamos lá. Começando com a primeira, que é a lei da potencialidade pura. Olhem bem a imagem que eu coloquei aí, a pessoa plena ali, feliz, em estado de meditação. Essa lei fala muito sobre isso, tá? A potencialidade pura fala sobre nós ficarmos em silêncio e apenas ser. Meditar, observar a natureza e a gente enxergar a inteligência de tudo que está ao nosso redor. Além de praticar o não julgamento. Eita, que esse é difícil, né? Mas a potencialidade pura é interessante. As pessoas que fazem práticas de yoga, meditação mesmo, elas entram nesse estado, tá? Mas a gente não necessariamente precisa fazer isso. Eu até acho legal uma coisa que o Bico faz, ele tira momentos para ficar quieto com ele mesmo. Até quando está dirigindo, né, por exemplo. Ou quando chega em casa. E esses são momentos que a gente se escuta. A gente entende o que nós temos. Muitas vezes a rotina está tão corrida que a gente só vai vivendo e nem entende se a gente está se agradando ou não de tudo que acontece. Eu sou bióloga de formação, o Bico fez biotecnologia, então nós temos um conhecimento muito grande da biologia como um todo, e a gente sabe dessa inteligência que existe na natureza, né? Nada é à toa. A lei evolutiva é muito forte, aquela coisa de que os mais fortes, os que mais se adaptam, sobrevivem, e existe toda uma inteligência nisso. Nenhum animal, nenhuma planta do nosso planeta está ali à toa, né? Então, só falando um pouquinho na prática, como funciona essa lei, tá? Por exemplo, quando eu me demiti, eu sabia que eu não queria mais trabalhar naquilo, mas eu não conseguia entender ainda o que eu queria fazer. O Bico viveu bem esse drama comigo, né? Eu sabia que eu queria trabalhar com digital, também não sabia o que queria fazer com digital, mas na época eu estava estudando e aplicando já como social media. Trabalhei e ainda trabalho, inclusive, com isso. Mas eu fiquei travada por um bom tempo. E o que fez mudar foi começar a vir a confiança e o não julgamento de mim mesma, porque esse não julgamento não é só com os outros, é consigo. Então, por exemplo, eu que era professora de escola,
por mais que todo mundo saiba que professor é uma profissão que hoje está muito desvalorizada, mas tu tem sim um respeito muito grande e tu tem uma profissão muito tradicional. Então, tu largar uma profissão que todo mundo sabe o que é, todo mundo vai passar por um professor na vida, para ir fazer uma coisa que ninguém conhece, foi algo que eu também me julguei demais. Sabe aquela coisa que os outros estão pensando? Será que vai dar certo? Enfim, eram esses questionamentos todos e isso travava. Através da potencialidade pura, que foi me ouvir e foi entender que sim, eu não queria mais voltar, que eu sou muito grata, que eu fui feliz, mas que eu queria fazer outra coisa, que eu tinha outro propósito, foi quando veio a confiança, esse não julgamento de mim mesma, e foi quando o trabalho fluiu. Então é assim que a potencialidade pura funciona. Pois vão me dizendo aí nos comentários, gente. E se vocês notam, vocês aplicando isso na vida de vocês, tá? A segunda é a lei da doação. Olha a imagem que eu coloquei, né? Não é simplesmente doar uma coisa estragada, velha, rasgada, não. É doar algo de bom para o outro, né? Então, essa lei é literalmente sobre presentear a todos que tu encontrar, mas não é necessariamente sobre algo material, mas sim sobre tu oferecer algo para todo mundo que passar pelo teu caminho. Então, tu oferecer uma oração, um carinho, um abraço, um bom dia, isso é um presente. E também a lei da doação fala sobre nós sermos gratos por tudo que a gente recebe dos outros, inclusive da natureza, do universo. Então, desde a luz do sol, a chuva. Quantas vezes está chovendo e a gente fica, meu Deus, que saco essa chuva, que ódio, que a minha roupa, não sei o que, não vou poder lavar, blá, 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 né? Então, a gente reclama demais e não agradece, né? Esse é o momento que eu deixo o Bico falar, então, sobre como ele viu, até bem recente, né? Essa lei atuar na tua vida. Vai lá, Bico. Tá. Eu vou tomar um mate. Bom, vou contar uma das histórias, são mais de uma, que é sobre o dia que a Bruna pediu para me comprar um vinho para dar de presente para um casal que cuida de uma pousada lá. A gente já foi lá se abrigar algumas vezes, duas, eu acho. Eu estava voltando do trabalho, né? Daí eu recebo a mensagem no WhatsApp, né? Comprar um presente. Ah, passa um vinho, assim, lá. Eu já estava indignado, né? O que eu vou tá dando presente, né? Não recebo, por que eu vou estar dando? Eu pensando na minha cabeça, né? Tá, né? Fiquei brabo na hora, mas mesmo assim, tá. Vamos comprar porque na hora, tipo, eu já me conformei. Tipo, também não custa nada, né? Entre aspas, né? Custa, mas faz parte. Enfim, compramos o presente lá, o vinho. Enfim, a gente foi para lá. Eu tava tendo, na época, né? O carro nosso estava com um problema nos faróis, estava queimado. E como eu trabalho em horário comercial, é muito difícil eu conseguir comprar e instalar, né? E correndo, ainda a luz estava queimada, né? Era uma das coisas que eu tava, tipo, tem que trocar essa lâmpada, preciso comprar uma lâmpada nova, trocar, enfim. Enfim, chegou no dia da nossa viagem, acho que era aniversário da Bruna, até. A gente foi para lá, tranquilo, a lâmpada queimada ainda do carro, né? Vamos para lá. Chegando lá, acho que o nome dele, não lembro o nome do senhor. Carbone. O senhor Carbone, ele já viu, tá com um olho queimado? Cara? Sim, sim. Por isso que eu vi por dentro. Daí eu expliquei lá que a gente fez um caminho diferente, né? Que o GPS dava um caminho, a gente fez um outro caminho. Tá, tranquilo, nada demais, né? Bem recebidos como sempre. Daí, se eu não me engano, foi no outro dia já, né, bem? Foi no outro dia. No outro dia, a Bruna tava lá conversando com eles, né? Eu tava dentro da cabana ainda lá. Acho que tava jogando o celular, algo parecido. E a Bruna papo veio com o senhor Carbone lá. Não é mentira, mas a Bruna apareceu com uma lâmpada. Ele falou, olha, ele nem sabia que se dava no Celta, não. Vê se é mesmo que o Celta usa, né? Porque ele falou que costumava ter em
em reserva, né, essas lâmpadas de carro, né, farol no caso. Daí, enfim, papo vai, papo vem, a dona apareceu lá com a lâmpada, né? Será que é, né? E olha, eu também nunca tinha tocado a lâmpada na vida, de lâmpada de carro, né? Olhei no YouTube lá como é que se fazia para fazer a troca, sofri um pouquinho ali, olhei, é exatamente igual a mesma lâmpada que o Celta usa, né? Não sei qual a numeração dela, qual é. Enfim, troquei a lâmpada, né? Eu mesmo troquei a própria lâmpada. Fomos pro YouTube. Fomos pro YouTube, aprendemos a trocar a lâmpada, trocamos a lâmpada, ficou funcionando. Depois a gente foi lá perguntar para ele, né? Como se fosse uma lâmpada, porque tudo isso custa dinheiro, né, pessoal? Ele, não, não. Ele deu para nós a lâmpada, no caso, né? E, tipo, deu. E só uma observação. A gente nem tinha entregue o vinho. Isso foi antes. Ele deu a lâmpada sem saber que eles iam receber um vinho. Na hora eu já estava pensando, até que valeu a pena ter comprado o vinho. Resmunguei, mas comprei. Sim. Não, porque o Bico viu essa lei do retorno que a doação traz, assim, muito rápido, né? Mesmo que ele tenha comprado brabo, ele recebeu aquilo de alguma forma, e ainda mais, porque, como eu falei, a gente nem tinha entregue o vinho. E aí a gente entregou, eles ficaram tão emocionados, porque da outra vez que a gente foi, eles já tinham adorado a gente, né? E eles nos deram, eles produzem chás e temperos, eles nos deram horrores de chás, deram até produtos de fazer coisas que não pode falar aqui no YouTube. Não, uns queridos, assim, uns amores, né? Mas outra coisa que aconteceu contigo recentemente foi também o conserto do pneu, tudo a ver com o carro, né? Sim. Eu normalmente, como eu trabalho, eu utilizo transporte ao carro, né? Eu vou em residências fazer instalações, eu chego perto do carro, sempre dou uma olhadinha nos pneus, porque às vezes pode estar com algum prego, algo parecido, eu já vou consertar, né? Esses dias eu estava chegando no carro, olhei de longe, um baita de um prego, enorme já, né? Pegar um parafuso no pneu. Eu estava perto do horário do almoço, então o que eu vou fazer? Vou olhar a borracharia mais próxima. Olhei a borracharia mais próxima e me desloquei até lá. Cheguei na borracharia, olhei os preços, né? Não. Tá lá, vamos supor, R$ 30. Não, tá dentro dos valores que eu pago em outras borracharias. Nada demais. Então vou consertar. Daí o moço estava me atendendo lá, né? Chegou, olha, dá para consertar dessa forma, só que não te dou garantia, né? Eu falei, bom, como eu já tive borracharia, eu sei como é que funciona, né? Aquele tipo de conserto que ia ser utilizado. E tem outro conserto que é um pouco mais eficiente, que dá a garantia de que não vai ter nenhum tipo de vazamento, algo parecido. E eu falei, não, pode botar o outro, né? Mas na minha cabeça, eu pensei, se um conserto é R$ 30, o outro deve ser o dobro, talvez, né? Tipo, R$ 60, tipo, tranquilo, né? Pago tranquilo. Peguei, fui almoçar, né? Porque esse conserto demora mais tempo, que usa uma pressão lá e aquecimento. Bom, passou acho 1 hora mais ou menos. Voltei lá, ainda tava lá o pneu, né? O cargozão montou o pneu, foi entregar lá, falou: ô fulano, cobra 100 dele. E eu pensei, isso aqui tá de brincadeira, né? Então cobra R$ 100 com um conserto desse. Que eu acho que deve ser uns 60, né? Na hora do caixa, eu já tava indo pro caixa, cara, quanto é que deu conserto em R$ 100? Deu, na hora, assim, acho que foi uma questão de 10 segundos assim, eu pensei, quem sou eu, né, pra tá botando valor no trabalho dos outros? Tipo, eu tava, tipo, desmerecendo, entre aspas, o trabalho dele. Não, na verdade, o trabalho dele vale isso, entre aspas, né? Vale. Cada um dá o valor. Se eu trabalho mais, tipo, ele deu o valor do trabalho dele, por que eu acho que não vale aquilo, né? Então é só eu não ter consertado lá. Então, lá paguei, né? Dei os R$ 100 lá pro cara, paguei o serviço. Daí, acho que não sei se foi no mesmo dia, foi no outro dia. Eu acho que foi no outro dia. Foi no outro dia. Fui fazer um serviço lá e aqui a gente estava com um problema. Fazia tipo 4 a 6 meses, se não me engano, que eu estava fazendo uma reforma no apartamento e não conseguia deixar os produtos lá do serviço que eu instalo funcionando, né? Daí o supervisor me chamou lá e eu, vou perder meu tempo aqui, podia estar, entre aspas, produzindo outro serviço, né? Porque ali meu serviço de produção, eu ganho como instalações novas, coisas que é manutenção, essas coisas eu não, entre aspas, não recebo, né? Não, fiz todo o serviço lá, o meu supervisor tinha saído, estava explicando os últimos detalhes lá para o cliente, e não é que a
a senhora, em agradecimento ao meu serviço, né, prestação lá não do serviço, mas também para gentileza, enfim, coisas que lá do serviço, ela me deu R$100, a mesma quantidade que eu tinha gasto esse tempo para consertar o pneu. E nesse mesmo dia, uma outra pessoa te deu mais dinheiro ainda. Ah, sim. R$40, né? Deu um cafezinho para mim. Ou o cafezinho de R$40. E eu lembro que nesse dia tu chegou em casa e falou, nossa, aquele dia eu tinha ficado primeiro tão chateado de ter que pagar R$100, porque eu lembro de tu até ter falado sobre tu ter pago com dinheiro físico, então tu tinha ficado chateado de tirar aquele dinheiro da tua carteira. Só que não só retornou, como retornou mais, porque ele gastou 100 e voltou 140 para ele. E assim, em questão de um dia para o outro, né? Para quem estuda muito sobre como funciona o dinheiro, sabe que o dinheiro é uma energia, né? Quando a gente dá, esse dinheiro volta de alguma forma, né? E eu quis trazer o bico porque muitas vezes dá a sensação que a gente tem que fazer tudo daquele modo mais grato possível e tudo mais. E às vezes não, às vezes a gente vai fazer um pouco chateado mesmo, mas é interessante quando a gente tem quase como se fosse uma virada de chave, que nem o que tu teve de, nossa, como que eu tô botando o preço dele? Eu tinha que ter perguntado antes se eu não gostei, era só eu não ter feito com ele, né? Então, enfim, é isso, né? Essa história da doação. Bom, claro que a gente tem muito mais histórias com a doação, mas essas duas eu quis contar para vocês porque foram muito recentes. Foi tipo novembro e dezembro. Sim. Foi muito perto agora. E falando nisso, do que vai e volta, chegamos na lei do karma. Né? Como o Deepak Chopra é um indiano, então faz todo sentido aqui estarmos falando desses termos, né? Então, o karma, para quem não sabe, muitas pessoas falam assim, nossa, eu tenho um karma na minha vida, que eu pago por não sei o quê. Mas o karma, ele não é uma coisa ruim. O karma é como se fosse a lei do retorno. É sobre escolhas. Então, nós temos que estar atentos às nossas atitudes, porque elas sempre vão voltar a nós de alguma forma. Não necessariamente da forma que a gente fez, mas na mesma energia que a gente estava naquele momento, tá? Então, se nós temos atitudes boas, essas atitudes boas retornam. Foi o que falou, ó, ficou bravo de comprar o vinho, mas comprou e foi presentear, né? Bem Bruna, né? Que eu sou uma pessoa que dá presente para Deus, todo mundo. Aquelas linguagens do amor, eu sou a pessoa que presenteia, né? Comprou bravo, mas comprou. E o que aconteceu? Retornou. Né? Retornou porque ele se conformou, como ele disse, não, eu vou comprar, né? Não tem problema. Então, mas se ele tivesse comprado e seguido com aquele ódio, com aquele rancor, com aquela coisa, provavelmente era isso que ia retornar para ele em algum momento, tá? Então, sempre reparem como o corpo de vocês reage quando vocês querem tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão muito importante. Notem como a energia, as emoções ficam, tá? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro é o porquê que eu me demiti. Muitas vezes eu falo, eu era muito infeliz no meu trabalho, tá? Mas quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que eu odiava, meu Deus, não era esse o sentido. Eu tenho muito carinho pelo tempo que eu fui professora. Só que eu quis me demitir a partir do momento que eu falei pro Bico, principalmente, né? Que só fazendo esse parênteses, eu e o Bico aprendemos isso num curso uma vez, que a pessoa que a gente deve contar tudo é o nosso cônjuge. O resto das pessoas, não. Né? Mas o cônjuge, sim, a gente tem que contar tudo. Então, eu lembro que o motivo de eu querer me demitir é que eu pensei assim, parece que eu não tenho um propósito. Eu sinto que eu só trabalhava para ganhar dinheiro. E não dá para trabalhar para ganhar dinheiro. Tu tem que trabalhar com um propósito. É até por isso que depois eu vou falar aí do Bico. E eu senti que chegou num ponto que eu não tinha mais propósito nenhum. E aí, gente, eu tinha 25 para 26 anos quando caiu a ficha. E aí eu lembro que eu imaginava o futuro. E eu me imaginava com 60 anos, porque vida de qualquer pessoa que trabalha é assim, né? Tu vai se aposentar quando? 60, 70, né?
eu me imaginava lá na frente, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo agora com 25, 26, eu vou ter 60 anos, eu vou estar fazendo a mesma coisa, entrando todo ano numa sala de aula com alunos diferentes, claro, talvez usando uma estratégia ou outra diferente, mas vai ser a mesma coisa, porque é uma profissão que tu não tem crescimento. Não é algo que cada vez tu pode tentar se dedicar mais para ganhar um aumento, para ganhar um reconhecimento e aumentar o teu cargo. Não. Tu pode tentar melhorar porque tu quer, porque tu ama a tua profissão e tu quer que os teus alunos saibam mais e aprendam melhor. Mas não é uma espécie de empresa que tu vai crescer. O máximo vai acontecer aquela coisa de direção, supervisão, enfim. Então, para resumir a história, é isso. Eu entendi que eu não me conectava com esta profissão. E eu, como trabalhei com isso, né, eu tenho muitas amigas que estão dentro e que amam. A própria irmã do Bico é professora e ela fala assim, o quanto ela é feliz e que ela se enxerga fazendo isso o resto da vida inteira, que para ela tá ótimo. Então, foi quando eu vi, eu não consigo me imaginar, que parece uma tortura me imaginar aqui dentro. Foi aí que eu vi que eu ia estar criando um karma, porque cada ano eu ia estar trabalhando com mais ódio, com mais raiva e só pensando no dinheiro. Esse dinheiro, ele ia todo embora, gente. Todo embora. Eu tinha compulsão alimentar, eu estava completamente com crise de ansiedade. Eu vivia infeliz. Tu que conviveu bem comigo sabe. Eu vivia completamente infeliz, não me exercitava. Não, eu não fazia nada de bom por mim. Nada. O trabalho consumia a minha alma. Então foi por isso que eu me demiti. Então hoje eu sinto que com o trabalho que eu faço agora, inclusive aqui com vocês, eu tenho um novo karma. Mas depois eu vou chegar nessa parte, tá? Então hoje eu estou dando o bem e eu sinto que esse bem retorna para mim, né? É a lei do retorno mesmo. E aí, Bico, eu queria que tu falasse para as pessoas, tu que tem um trabalho de técnico e é um trabalho difícil, porque é uma coisa meio sem horário e muito puxado, porque tu trabalha muitas horas por dia. Por exemplo, quando tu instalava em poste, pega sol, às vezes dia de chuva, tu se molhava todo, não subia no poste, não subia no poste, mas se molhava todo. Sim. No inverno pega frio, no verão pega calor. Exatamente. Como que tu faz para tu conseguir trabalhar nisso e não pirar? Nossa, é uma excelente pergunta. Às vezes, eu falo com os... Eu vou chamar de colegas, né? Às vezes tem uns colegas que iniciam a profissão e eles saem em dupla com uns técnicos um pouco mais experientes, né? E eu falo para eles assim, cara, tem que só tentar manter a calma e seguir em frente. Porque um serviço que tu trabalha, óbvio, é técnico o serviço, é técnico, mas o maior problema desse serviço são as pessoas. São as pessoas que vão reclamar, são as pessoas que em casa, se eu parar para pensar, o que causa problema na maioria das vezes são as pessoas. Mas isso não quer dizer o cliente, mas pode ser a pessoa, o técnico. Tipo, eu fui lá, instalar e instalo mal. Vai causar problema. Vou fazer tal coisa, faço mal feito. Dá problema. Tudo dá problema. E o problema vem das pessoas, não vem de uma parte física, técnica, né? Tanto que às vezes tu vai atender retorno de colegas, enfim, pessoas que instalaram mal. Isso, algum problema. Tipo, eu instalei... Enfim, existe eles, mas normalmente o problema somos nós. As pessoas. Eu me esqueci qual foi a outra pergunta, como trabalha, né? É como que tu faz para tu não pirar com esse trabalho, né? Para não pirar. Primeira coisa, para mim, né? Eu tenho que ter em mente um motivo de estar fazendo isso. Por exemplo, tem que fazer alguma coisa, tem que ter algum sentido. Por que tu faz isso? Óbvio que eu estou recebendo dinheiro por estar fazendo isso, certo? Mas eu vejo como também algo a mais. Tipo, não é só dinheiro. O que eu faço? Em 99% dos lugares que eu vou, eu estou levando, óbvio, além dos serviços da operadora que eu trabalho, eu estou levando também para as pessoas acesso a muitas outras coisas, tipo a conectividade. Às vezes são pessoas que precisam dessa conectividade na internet para trabalhar, falar com um ente querido, enfim, comprar passagem para viagem, ou seja, tem um grande valor nesse tipo de serviço. E eu me considero uma pessoa que entrega esse grande valor, né?
para essas pessoas, através desses serviços que eu presto. Então, eu tenho em mente sempre isso daí. Bom, eu estou fazendo algo de grande valor. Óbvio que eu recebo para isso, mas, tipo, ok, porque a gente está entregando valor. E eu sempre penso isso também referente à sociedade. Todas as pessoas têm alguma coisa que ela faz pela sociedade. Pode ser, uma pessoa pode ser entregar entretenimento, outra pessoa pode ajudar na limpeza urbana, enfim, todo mundo entrega alguma coisa. Óbvio, né? Não vamos entrar em mérito aqui, o quão valor tem isso daí, mas para as pessoas seguir fazendo as coisas que tem que fazer, tu tem que ter algum objetivo, algum sentido nisso. Por exemplo, eu gosto de, por exemplo, dar conforto à minha família. A Bruna e eu, por exemplo. Então, para mim, são mais algumas outras coisas que são motivos para eu seguir, tipo, não pirar em nada na hora do trabalho, porque lá a gente sofre pressão, enfim, várias outras coisas. Não é fácil, mas se tu tem teus objetivos, os valores, teus certinho alinhados, tu vai conseguir se dar bem em qualquer profissão. Pode falar. Não, que problema toda pessoa vai ter. Tu tem que botar no final do dia uma balança, né? Se é o lugar que tu tá tendo mais problemas do que os prazeres, né? Tipo, as coisas boas, então melhor tu sair, porque isso não vai mudar. A não ser que tu consiga mudar os problemas. Mas se os problemas são fixos, são coisas normal da profissão, sempre vai ter, independente do lugar que tu tá, essa profissão tem esses problemas, e o que tu acha bom é menos, então tem que sair. Pode falar. Que foi o que aconteceu comigo e por isso que ele me incentivou a me demitir. Tu já se demitiu de um trabalho, o Bico trabalhava numa horta, quando era tipo 17, 18 anos, né? Isso. E se demitiu até por isso, né? De se tocar, tipo, eu não quero viver aqui o resto da minha vida, eu vou tentar fazer outra coisa. Aí foi fazer faculdade. A gente se conheceu lá. Assim é a vida, a gente sempre vai tentando evoluir. Se quiser ficar o resto da vida trabalhando nisso, pode ficar. O importante é que tu tá dando sempre teu melhor cada dia. Com as condições que tu tem. Eu quis trazer isso do Bico nessa parte, porque é isso, gente. O karma é isso, tá? É o que tu cria, aquilo retorna. E o Bico, olha só. Ontem tu ganhou um panetone, hoje tu ganhou um panetone. O Bico ganha muita coisa. De a pessoa oferecer até almoço, café, sanduíche, dinheiro, presentes. Tu já ganhou bolsa. Bom, vira e mexe, volta com 1 litro de Coca-Cola embaixo do braço. Livros. Já foi na casa de autor. Teve um cara que te deu os autógrafos do jogador do Grêmio, de não sei que época. Por quê? Porque o Bico ele doou, vocês viram, né? Notem que todas as leis que a gente vai falando, elas vão conversando. Então, o Bico, ele doando o trabalho, ele entregando uma melhor qualidade, ele cultivando um karma positivo, isso retorna para ele de forma positiva. E não vai retornar com o que ele fez, porque ele entregou o que a pessoa estava precisando. E as pessoas entregam para ele também o que ele está precisando. Que às vezes ele nem sabe, mas que é bom ganhar naquele momento, né? Então aí a gente vai para a lei do mínimo esforço, que é a quarta. Gostaram da foto aí, ó? De boa, né? Então, o mínimo esforço, gente, é o famoso confiar e entregar. É saber que tudo acontece exatamente como tem que ser e não como a gente gostaria que fosse. Ai, gente, eu tenho uma dificuldade com essa lei que vocês não têm noção. Né? Ou tem, porque se vocês assistem meus vídeos, sabem, né? Que eu conto as minhas tretas da vida aí. Então, essa lei, ela fala sobre pegar algo problemático e transformar em benéfico. E aí não tem como eu não pedir para o Bico falar de novo sobre o estoicismo dele. Primeiro, tu poderia explicar um pouquinho o que é esse termo? Estoicismo? Isso. Não lembro bem ao certo o conceito, né? Não, mas pode falar do teu jeito. Bom, eu não sabia que eu praticava, né? Tipo, em sentido amplo da palavra. Soube agora um tempo atrás que tu tocou no assunto. Mas, como eu trabalho mesmo eu trabalhando, entre aspas, sempre a mesma coisa, todo lugar que eu vou tem muitas diferenças. O que acontece mais é problemas, né? Problemas técnicos que tu tem que resolver. E... É que eu fui procurar no Google o que é estoicismo para ajudar o Bico aqui, ó.
rigidez ou fidelidade aos seus próprios princípios, tá? Ó, aquele que busca tranquilidade, tá? Sim. Que deve evitar ficar irritado ou furioso quando alguém o ofende ou quando algum problema acontece. E também o estoicismo fala sobre, se insultados, não devemos jamais retornar com a mesma moeda. Então, vocês já viram que o bico é o Buda, né? Eu sempre falo isso. O bico é o Buda. Teve uns 9 Budas já no planeta Terra, 8 ou 9. Tu deve ser o que veio agora, que pensa no cara calmo. É esse. Mas segue falando. Tá. Deixa eu ver um relato. Bom, teve um... Acho que foi sábado agora, o mais recente. Eu fui atender uns serviços, né? Que tá tendo problema lá, enfim. E a pessoa que foi me receber, né? Tava bem estressada, porque fazia dias que não tava funcionando as coisas. E, querendo ou não, né? Como a gente chega no local de trabalho, a gente é a cara do produto que está lá. Mas, pô, se o produto é da Claro, Vivo, se for, tu está representando essa marca lá, de forma física, né? E às vezes, normalmente, as pessoas descontam um pouco, né, da frustração dela, dos serviços, no técnico que está lá atendendo o serviço, né? Eu já, não é que eu tô acostumado, mas eu sempre mantenho, né, como chama aquilo? Calma? Não é só calma, mas tipo, eu sempre me coloco no lugar da pessoa, né? Então eu sempre tipo falo, resiliência? Não, isso, bem resiliente. Tipo, não, eu te entendo, compreendo, mas eu falo, né? Temos que entender o problema, que está causando isso. Enfim, eu sempre abro um diálogo, né? Tento conversar. E normalmente dá certo, né? Porque eu tenho alguns colegas que eles relatam para mim, tipo, se o cliente chega a tal coisa, eu já falo tal coisa, tipo, cara, eu falo para Bruno, eu quero só ficar tranquilo, eu não quero me estressar. Tudo que eu faço, que eu poder evitar algum problema, eu já evito. Tipo, fiz tal coisa pode dar problema. Eu já vou lá e evito aquilo. Tipo, para não dar problema nisso, eu tenho que fazer tal coisa antes. Para não ter problema, não quero me estressar. Quero ficar de boa, tranquilo. Não que às vezes eu não me estresse, né? Pode acontecer. Mas até às vezes, quando eu estou muito estressado, vamos supor, não estou conseguindo fazer alguma situação X no trabalho, não está indo de nenhum jeito, já liguei para supervisor, para Deus, para todo mundo, ninguém me ajuda, ninguém está resolvendo. Eu pego, sento 5 minutinhos, fico parado, sem fazer nada mesmo, só sento, tento não pensar em nada e fico ali. Vamos supor assim, na maioria das vezes, eu sempre volto com alguma solução. Que é a primeira lei da potencialidade pura, o de ficar em silêncio consigo. Mas tem que, tipo, não pode ficar pensando no problema. Tipo, pode pensar em um gato subiu na parede, enfim. Mas eu tento sempre não pensar no problema. Porque às vezes tu fica tão, não sei, ficcionado naquele problema que a solução não vem, parece. E às vezes eu faço isso, vou lá, sento. Às vezes, normalmente, às vezes eu tô no telhado, assim, num prédio, eu fico lá em cima do telhado. Bom no inverno, no verão não aconselho tanto, porque é muito quente. Mas no inverno tá aquele solzinho lá, aquele ventinho, fica pensando um pouco, depois tu volta e resolve o que tem que resolver. Isso é muito interessante, porque é tanto foco no problema que não sai do lugar, né? Sim. E aí a gente vai para a quinta lei, que é a lei da intenção e do desejo. Vocês já estão vendo a imagem aí, né? A pessoa escrevendo. Isso tem muito a ver com o fim de ano, é por isso que a gente quis trazer esse vídeo para vocês. Eu até botei um título aí legal, né? Sobre faça isso e o seu 2024 vai ser incrível, porque realmente quanto mais a gente coloca em prática, mais a gente vê todas essas leis se tornando. Então, a intenção e o desejo se praticam através de ter uma lista de sonhos, tá? Visualizar e entregar, literalmente, ao ventre da criação do universo. Então, se a lei anterior era a lei do mínimo esforço, que era confia e entrega, né? Aqui também tem a ver com isso, mas aqui também tem o fato de a gente não se barrar de desejar as coisas. Então, não fica pegado a como. Só saiba que vai acontecer,
tá? Não podemos permitir, e eu sei que isso é difícil, gente. Olha, se tem uma pessoa que sabe que isso é difícil, sou eu, que é não permitir que os sabotadores nos tirem desse estado. Porque de vez em quando meus sabotadores chegam aqui e me nocauteiam, essa é a palavra mesmo, né? De novo, falando, o Bico vive muito esses dramas comigo, que eu desabafo muito com ele. Então ele sabe bem que de vez em quando eu tô completamente paranoiada, assim, de meu Deus, nada vai dar certo, eu não consigo, blá, 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 e o Bico, tipo, calma, Bruna, calma. Respira, mulher. Então, nessa função de intenção e desejo, eu queria falar como foi a compra da nossa casa, né? Como que isso aconteceu, muito resumidamente, né? Em 2018, nós fizemos o VAP, que eu falei antes, foi um evento que nós fomos juntos, se chama Vida em Alta Performance. Foi a minha psicóloga da época que deu de presente. E lá usa muitas ferramentas, assim, de coach e de desenvolvimento pessoal, lei da atração, mas eu e o Bico, a gente não conhecia nada desses palavreados. A gente caiu de paraquedas lá. E uma das ferramentas era escrever algo que tu quer e botar uma data, né? Escrever teus desejos e tal. E aí eu escrevi várias coisas, inclusive várias delas já se concretizaram. Nosso casamento, olha, o nosso casamento, eu não tô lembrando outras de cabeça, mas essa eu lembro porque eu botei que eu queria casar em 2020 e a gente casou em 2020. Tá, voltando. Eu botei a casa que eu queria. E na época que a gente fez o VAP, a gente morava lá naquela casa do centro, uma casa bem pequenininha, num pátio compartilhado, um banheiro horroroso. E depois que a gente se mudou daquela casa, a gente foi para outra casa que tinha a mesma questão, que era não ter box no banheiro. Então a gente tinha banheiro com cortina e a gente sempre morava em casas, sempre, como se a gente tivesse morado em 10. Vocês não entenderam, né? As duas que a gente morou antes dessa aqui, que é comprada, tinha problema de goteira, infiltração, aparecia rato nas duas casas. Gente, rato é um bicho horroroso. Na época, ainda bem que Danizinha era viva, nossa cadela mais velha matava os ratos tudo, né? Matava cada bichão. Nossa, não tinha gato, mas tinha Dani. Então, eram casas que, como vocês sabem, né? Eu, com todos esses meus estudos, eu sei que essas casas refletiam muito de como eu também era na época. Mas eu não era feliz com aquilo. Eu queria e eu sabia que a gente podia ter coisa melhor. Então, nesse evento do VAP, eu escrevi bem assim, ó, que eu queria uma casa com 2 quartos, um banheiro, acho que eu tinha escrito um banheiro, com box no banheiro. Eu queria que essa casa tivesse pátio e que ela fosse, enfim, com jardim. Eu escrevi várias coisas e eu também lembro especificamente de ter dito que eu queria ter ar-condicionado no quarto. Lembro muito disso. Beleza. Essa lista ficou ali, né? Eu guardei em algum lugar, essa lista ficou. E aí, quando a gente foi comprar a casa, eu não lembrava mais dessa lista. E eu comecei a olhar a casa dentro do que a gente podia pagar, que podia ser sobrado ou casa de um andar. E eu lembro que eu tinha escrito sobre não, eu não tinha escrito. Isso foi uma coisa que eu botei na cabeça depois, porque a gente foi morar numa casa de 2 andares tenebrosa. Aí eu queria muito uma casa de um andar, comecei a procurar, e quando eu me mudei, que eu vim com a mudança, e daí tu começa a guardar as coisas, eu achei a folha. E eu vi que tudo que eu tinha escrito, tudo, essa casa tem. O pátio, que era bom para as minhas cadelas, que elas não iam fugir, porque a gente foi morar numa casa que elas fugiam. O ar-condicionado que veio no quarto, as pessoas que nos venderam não quiseram desinstalar, eles quiseram fazer um esquema, porque eles precisaram ficar uns meses aqui, e eles pediram se o ar-condicionado podia ficar como um aluguel. A gente falou que sim. Então veio o ar-condicionado, enfim, tudo. Então, desejem sem medo, só que entreguem. Como eu falei, eu não fiquei pensando naquilo, eu não fiquei assim, ó, tem que ser essa, porque não, eu sabia que um dia eu queria ter uma casa. Eu nem lembrava mais o que eu tinha escrito. E veio exatamente do jeito que estava lá, né? Então, é incrível, gente, façam.
E agora, para 2024, façam lista de desejo. Só não vão colocar uma coisa que, se vocês não conseguirem concluir, vocês vão ficar frustrados, porque isso aconteceu comigo e vai ter vídeo de eu falando sobre isso, tá? Agora, a lei do distanciamento, então, que é a de número 6, olha a imagem aí, né? Uma moça soltando aves da gaiola. O distanciamento é entender que a gente deve dar, tanto a si quanto aos outros, a liberdade de ser quem são, e não devemos forçar ideias e soluções para ninguém, porque isso cria mais problema. E aí, uma coisa que o Deepak Chopra fala que é incrível, é que a gente vive querendo se sentir seguro e, aliás, ter certeza de tudo. É isso que a gente quer o tempo inteiro. Eu quero ter certeza que vai acontecer assim, do meu jeito, na hora que eu quero. E isso faz o quê? Isso nos cria insegurança. E se qualquer coisa sair fora do que a gente tinha planejado, a gente pira. E eu sei muito bem disso. O Bico também um pouco, porque tem, por exemplo, o Bico não gosta de esperar. Então, se tu falar para ele, em 5 minutos eu estou aí fora, em 5 minutos você não estiver lá fora, ele também fica nervoso, viu? O Buda também fica nervoso. Não gosta. Ele não gosta que façam isso com ele, tá certo, né? Se comprometeu e se não fizer, ele não gosta. Então, eu também sou assim, com várias coisas. Então, o Deepak Chopra fala que a incerteza é o que traz a verdadeira segurança, porque quando tu não espera nada, então tá tudo bem. Só que é óbvio que isso não é fácil, né, gente? O Bico, eu acredito do fundo do coração que tu já pratica muito mais naturalmente isso do que eu. Porque, por exemplo, tu não espera nada das pessoas. Eu relatei para ele esses dias uma situação que, inclusive, ó, eu fui num evento da Sechonoye e eu ganhei a oração do perdão. E eu fiz muito essa oração do perdão para 2 pessoas que o Bico sabe quem é, porque eu fiquei muito chateada. Eu odeio que as pessoas prometam uma coisa que elas não têm como cumprir. Isso é uma coisa Bruna, tá? E aí fizeram uma promessa para o Bico que não cumpriram. Eu tomei as dores por ele. Eu não deveria, mas é que eu não gosto que prometam as coisas. E aí o Bico virou para mim e falou: Bruna, eu nunca esperei nada, que eu não espero nada de ninguém. Eu faço o meu e ponto final. Então, foi nesse momento que eu vi que eu tinha que liberar, né? Porque, inclusive, até, tipo, o Natal, eu tava com isso... É sério, né? Tem que ser sincera, né? Eu tava com isso muito forte. Então, gente, uma coisa na prática aqui. Eu sou uma pessoa que atraio muitas pessoas que desabafam comigo. E, durante muito tempo, eu queria resolver isso pelas pessoas, porque eu não queria dar a liberdade das pessoas serem o que são. Eu não entendia que quando alguém vem desabafar, ela só quer falar. Não quer dizer que ela quer resolver. Quando ela quer resolver, ela vai procurar meios de resolver. E eu não entendia isso. E aí a pessoa vinha desabafar, eu ficava sofrendo pela pessoa, querendo resolver a todo custo, perguntando o tempo inteiro como que estava. E aí, quando eu via que a pessoa não fez nada que eu falei e voltou para estaca zero, gente, eu tinha um ódio, mas um ódio. E isso só faz mal para mim mesma. Então, eu notei, quando eu li aqui o livro, que eu, de uns tempos para cá, e digo uns tempos, uns 2 anos para cá, cada vez mais eu tenho conseguido fazer isso, que é assim, ó. Alguém vem desabafar, e na minha cabeça eu posso estar assim, meu Deus do céu, que horror! Mas eu não falo. Eu não tento mais resolver pela pessoa. Nem que na minha cabeça eu já criei toda a resolução, mas eu não ponho mais para fora. Mas também tento não guardar comigo. Eu faço como se fosse um diálogo comigo mesma, em que eu falo assim: essa pessoa, ela tem a vida dela, o livre-arbítrio dela, e ela sabe o que é melhor. Então, eu só estou aqui para ouvir. E isso tem dado muito certo mesmo, porque daí eu comecei a reparar que cada vez eu fui soltando mais e cada vez eu fico mais de boa, para mim tá tudo bem. Ah, eu quero terminar com fulano, termina. Ah, eu voltei, que bom. Ah, eu quero largar meu emprego, largue. Ah, eu me arrependi, vou pedir para voltar, volte. Meu Deus, eu sou uma lascada, não tenho dinheiro, que pena.
Ai, agora eu vou começar a estudar sobre finanças, maravilhoso, entendem? Eu simplesmente larguei, né? Porque não dá, gente. Vocês não têm noção do quanto eu sofria pelos outros. O bico rindo de nervoso, já porque ele sabe. E a última, para a gente ir finalizando, é a lei do Dharma. O Dharma, ele é o contrário do karma, tá? Ao contrário, mas andam juntas, né? O Dharma, gente, é o propósito de vida. Por isso que eu disse que eu entendi que ficando no meu emprego eu ia criar um karma negativo, porque eu não tinha propósito naquilo. Meu propósito era só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E eu ainda tinha crença limitante que professor ganha pouco, então que dinheiro que eu ia ganhar, né? Então, o Dharma, ele é entender que todos nós temos um talento para oferecer ao mundo, é entender que a gente servir ao outro com amor é uma das maneiras mais gratificantes de receber as bênçãos do divino, que, querendo ou não, essa sétima lei, eu acho que ela fecha com chave de ouro todas, né, Bico? Sim. Todos os exemplos que a gente deu aqui falam sobre o Dharma. Inclusive, olha tudo que o Bico falou sobre o trabalho dele, né? Que ele dá o melhor, porque ele sabe que ele está oferecendo algo para as pessoas, algo que essas pessoas estão precisando. Ou seja, ele serve ao outro. E é por isso que eu botei aí até a questão do projeto Tapa, porque foi a mentoria que eu lancei em 2023 e eu sou muito grata a esse ano maravilhoso que esse meu novo trabalho surgiu, né? Assim como uma gravidez, foi uma gestação longa, meio sofrida, né? Misericórdia. Foi igual um parir um filho mesmo, porque foi complicado, eu precisei de ajuda. Eu também busquei uma mentoria, mas daí a minha mentoria era bem a ver com produtividade e trabalho, para eu criar a coragem de lançar essa, e ela veio ao mundo, e depois disso já veio tanta coisa que, nossa, que dentro do projeto Tapa abriu infinitas possibilidades, né? Eu já trabalhei com tanta coisa que agora no fim de ano até fui convidada para ser jurada de um evento de pitch de vendas de empreendedorismo para julgar as pessoas a partir dos seus arquétipos. Foi muito legal, né? Eu amo. Essa semana uma pessoa viu um vídeo meu aqui no YouTube, já me chamou no Instagram. Nossa, eu te amei. Vamos fazer uma live juntas? Porque eu sou terapeuta que trabalho com apometria e radiestesia e eu acho que se conecta. E eu e ela ontem fizemos uma videochamada, nos conectamos, já está marcada, inclusive, para o dia 4 de janeiro. Eu vou vir aqui convidar vocês, né? Então, é isso. Quando a gente se abre para ter um propósito de vida, e o meu propósito de vida é auxiliar as pessoas a também buscarem os seus propósitos, a serem felizes nas suas vidas, a destravar, porque é isso que eu senti que eu consegui fazer com a minha. Hoje mesmo eu publiquei lá no Instagram uma foto, eu tenho um dente que é implante. E esse dente, ele é cavocado, como eu digo, né? E eu vi o meu estado na foto do antes. E eu vi como eu tô agora. Meu Deus, eu sou outra pessoa. Não só porque eu emagreci um pouco daquela época, mas parece que eu não me cuidava. Eu não. Eu tava muito estranha, até diria desleixada. Eu tava infeliz. Se aquilo ali foi ainda entre 2020 e 2021, não tinha ainda me demitido. Mas depois da demissão só foi, né? Então, acho que é isso, né, Bico? Eu deixo aqui esse slide final para vocês. Todas as minhas redes são @euBrunaBarcelos. Lá dá para ver, inclusive, interações minha do Mozão, porque essa é a minha rede pessoal. Tem o @projeto.tapa no Instagram, que aí sim é a minha rede de trabalho. Lá vocês podem ver muitos relatos das pessoas que já fizeram comigo mentoria, consultoria, tarô, que eu também trabalho em cima dos arquétipos, que é bem legal, né? Lá tem um conteúdo um pouquinho diferente daqui. Aí eu deixei o meu e-mail, o meu celular de trabalho, o site que tem essas informações, mas tudo isso também está sempre aqui na descrição, tá, pessoal? Então, acho que é isso, né, Bico? Mais algum recado final aí para o pessoal para 2024? Boas festas de final de ano. Eu espero que vocês consigam aplicar essas 7 leis nesse ano que está chegando, que todos vocês sejam muito felizes e prósperos. E é isso, né, Bico? Sim. Então, um beijo para todos e até o próximo.